Novo levantamento CNI-Ibope indica que 31% dos brasileiros aprovam e 34% reprovam o governo de Jair Bolsonaro. Informação do repórter Vitor Brown. Uma pesquisa do Instituto Ibope, encomendada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, divulgada nesta quarta-feira, mostra uma queda na aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, a avaliação positiva, ou seja, o total de pessoas que consideram a gestão ótima ou boa, que era de 35% em abril, caiu para 32% em junho e agora está em 31%. Os que consideram o governo ruim ou péssimo eram 27% em abril, 32% em junho e agora são 34%. Os que acham o governo regular somam 32%, mesmo índice da pesquisa de junho e um ponto percentual abaixo do que foi registrado em abril. 3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. Em relação à maneira de o presidente governar, 50% dizem que não aprovam, eram 40% em abril e 48% em junho. Os que aprovam eram 51% em abril, 46% em junho e agora são 44%. A confiança em Bolsonaro também caiu. 42% disseram confiar no presidente. Em abril, esse índice era de 51% e em junho 46%. Por outro lado, 55% disseram não confiar em Bolsonaro. Eram 45% em abril e 51% em junho. O Ibope afirma que ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios do país entre os dias 19 e 22 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro, segundo o Instituto, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Olha, essa pesquisa mostra aí uma leve tendência de queda na avaliação do governo Bolsonaro, também mostra uma tendência crescente de rejeição à maneira como o presidente Bolsonaro governa. Isso é um ponto importante que deve servir para a reflexão do próprio presidente e da sua equipe. Obviamente que essas posições dos entrevistados, elas refletem o momento político e econômico do país, ou seja, a recuperação lenta da economia é um ponto importante, junto com sucessivas polêmicas envolvendo o nome do presidente. Com relação à avaliação geral, a gente tem que considerar, olhando os números, o seguinte: se a gente compara ótimo e bom, que deu 31% nesse mês de setembro, contra o 34%, portanto, um percentual maior de ruim e péssimo, a gente tem um retrato específico da avaliação que os eleitores pesquisados têm a respeito do governo. Mas é preciso considerar nesse número a soma de ótimo e bom com regular, cujo resultado é 63% de pessoas que ainda apoiam o governo. Porque se vê o governo como regular, não vê o governo como ruim ou péssimo, portanto, ainda deposita algum tipo de apoio. Obviamente que essa faixa do regular de 32% é uma faixa que oscila. Então, dependendo da forma como o presidente se posiciona em questões específicas ou o conjunto do país econômico e político se movimenta para um lado para o outro, essa faixa do regular tende a aumentar ou a reduzir. E 3% das pessoas não souberam responder. E aí, na maneira de governar, é que é um ponto importante, porque 50% desaprova. Então tem, como eu falei, essa tendência aí de subida, enquanto 44% aprova a maneira do presidente de governar. Agora, essa pergunta sobre a maneira de governar, também a resposta depende muito da quantidade de informação e da formação de quem responde, porque uma pergunta só tende a conduzir a pessoa a ter uma resposta a partir do seu próprio universo, a partir do seu próprio conhecimento e a partir da forma como essa pessoa avalia o que está acontecendo. De qualquer maneira, tomado esses números em conjunto, especialmente sobre a maneira de governar, a maneira do presidente se posicionar, acho que o presidente devia ficar mais alerta, porque
as pesquisas anteriores feitas pela Veja e pela Folha também mostraram números parecidos e uma rejeição em alta sobre essa maneira do presidente de governar, que se traduz especificamente, eu acho, na forma como o presidente se comunica e na forma como ele reage e age em relação a determinados pontos considerados aí mais polêmicos. Bom, o Ibope confirma uma tendência de queda na aprovação do governo Bolsonaro, algo que outras pesquisas já vinham mostrando. A taxa de ótimo e bom está agora em 31%. O que chama especialíssima atenção na pesquisa são os dados sobre a avaliação do desempenho pessoal do Bolsonaro. A imagem do presidente sofre danos inéditos. Como relatou aí o Vitor Brown, o Ibope perguntou se os brasileiros aprovam ou desaprovam a maneira como o presidente está governando. Metade, 50%, desaprova. Há 5 meses, essa taxa de desaprovação era de 40%. Detectou-se também uma queda no nível de confiança em Bolsonaro. 55% dos entrevistados disseram não confiar no presidente da República. Em abril, esse índice de desconfiança era de 45%. A reversão dessa curva depende da economia. E o governo de Bolsonaro demora a superar a herança da cleptogestão empregocida de Dilma Rousseff, que foi sucedida pelo entreato corrupto de Michel Temer. A recuperação é bem mais lenta do que o falatório da campanha fazia supor. O Bolsonaro faria um bem enorme a si mesmo se criasse menos problemas para o ministro Paulo Guedes. Na melhor das hipóteses, o presidente pode se equipar para colher bons indicadores econômicos nos 2 últimos anos da sua gestão. Mas, para isso, ele precisa fechar a usina de crises e parar de errar. Tiago, ouvinte, tem um ponto dessas pesquisas, de forma geral, quando se pergunta para o entrevistado qual é a opinião, a avaliação que ele faz do governo. Dificilmente você vai conseguir um entrevistado que saiba o que está acontecendo em todos os ministérios. Então, é uma resposta que parte daquele conhecimento limitado, obviamente, de quem responde. Então, geralmente, quem responde está de olho muito mais naquilo que o presidente diz ou faz do que propriamente numa análise completa do que o governo está fazendo. Porque aí é preciso considerar o que o ministro Paulo Guedes e sua equipe estão fazendo, o que o Ministério do Sérgio Moro está fazendo, o que o Ministério da Infraestrutura está fazendo. Então, essa visão de conjunto, dificilmente a maior parte dos entrevistados terá para ter uma opinião muito mais embasada para o bem e para o mal, para fazer a avaliação do governo como um todo. No caso da avaliação específica do presidente, aí já é mais fácil, porque é muito mais simples acompanhar os movimentos do presidente, suas declarações e ações.